Olá, nós estamos aqui na clínica Zap Reequilíbrio em Novo Hamburgo, hoje entrevistando a psicóloga Andréia Reis. Tudo bem, Andréia? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Para nós também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Andréia, o que é uma relação tóxica e como eu posso identificá-la? Quando tu pensa em relação, é importante pensar que tem que existir uma troca, né? Quando existe uma relação, essa relação tem que acontecer com trocas. Então, quando esse momento de troca, ele está conflituoso, quando esse momento de troca tem rasuras, que a gente costuma dizer, aí não está bem, algo não está andando bem, né? Então essa é a primeira questão. Segunda, é muito importante em todas as relações, principalmente casal, estamos falando, né, nesse momento de casais, é importante que exista uma vida em comum desse casal e também exista uma vida separada e individualizada. Então aquele casal, aquele par que a gente acha muitas vezes que é romântico, tá sempre grudadinho, sempre juntinho, né? Que parece que é muito romântico, bonito, não é saudável. Por quê? Porque eu preciso ter a minha individualidade. A gente tem uma vida paralela, cada um precisa ter o seu espaço. E esse é outro item muito importante numa relação tóxica, quando eu me atravesso no espaço e na liberdade do outro. Onde para qualquer coisa que eu precise fazer, eu preciso do aval do outro, né? Isso tá denotando que eu não tenho uma liberdade de agir, né? Esses são alguns pontos que a gente pode identificar uma relação tóxica. E a relação tóxica, ela pode existir também fora da relação do casal? Quando a gente fala em relação tóxica, né, ou uma relação saudável, a gente pensa em relações. Aonde existem relações? Existem relações entre homem e mulher, mãe e filho, pai e filho, entre irmãos, entre amigos. Então, onde também houver essas questões que eu estava comentando antes, está acontecendo uma relação tóxica. Então, ela pode acontecer em qualquer meio social que haja relações, inclusive até o professor com o aluno. O que acontece? No momento que eu estou suprimindo a liberdade do outro, eu estou fazendo com que ele se sinta inseguro na minha frente, onde ele não consiga tomar iniciativa quando eu estou presente, tudo isso começa a mostrar que ali tem uma relação que não está saudável. Geralmente o outro se sente inseguro também, né, em relação ao outro, né? Tem uma insegurança, eu quero prender o outro, eu quero deixar ele sobre o meu domínio, tem uma insegurança da parte de quem quer fazer esse... Isso que tu trouxe agora, Cris, é bem importante, que é domínio. Quando eu acabo subjugando o outro e tendo um domínio em cima dessa pessoa. Então o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer nada se eu não perguntar para o outro se é legal. Eu não vou conseguir fazer dar uma opinião do lugar que eu quero ir jantar, por exemplo. Por quê? Porque é a opinião do outro que vale. E isso tudo em nome, isso é um processo inconsciente, né? Em nome de manter a relação. É como se eu tivesse dentro de mim registrado que eu preciso manter esse comportamento para que essa pessoa continue me amando e continue comigo. Uma submissão. Isso. Então esse tóxico que a gente diz, ou essa doença, né? Porque é uma doença, faz com que eu fique ligado com o outro não tanto por amor, mas por medo de perder. Então, o medo de perder ele é muito mais forte do que o amor mesmo que pode manter a relação. Nossa, e tem várias relações assim, né? E isso, inclusive, mães e filhos, quando o filho muitas vezes cresce e não consegue sair de casa, porque ainda está submisso e inseguro, ligado à mãe, que a gente chama muitas vezes de relação simbiótica, né? Eu não consigo me desvencilhar, eu não consigo sair dessa relação para seguir a minha vida. E isso acontece com casais também, né? Não consigo imaginar que eu pode ter uma vida fora desse casamento.
Então, quando uma mulher, por exemplo, e acontece também com o homem, sofre agressões físicas, e a gente diz, mas como é que está acontecendo isso e ela não se separa, ela não sai por causa dessa submissão. E desse medo, como eu falei, né, de perda, de rejeição, é muito maior até mesmo que o meu desespero daquilo que eu estou passando. E a violência também ela acontece não só de forma física, né, mas de forma emocional, psicológica, onde a pessoa fica, que é isso que tu estás falando, né? Não necessariamente precisa ter a violência física, pode acontecer a violência emocional, a gente pode dizer assim. Sim, e a gente costuma dizer que as marcas maiores, né, são emocionais e são aquelas que não aparecem, né? Porque um roxo, um machucado, né, uma ferida no nosso corpo, ela aparece, né, ela denuncia. No emocional, não aparece essa ferida, né, escaradamente assim, né, que as pessoas consigam ver. Então é onde que tem menos marca aparente, é a que as pessoas sofrem mais. E como eu devo agir para sair de uma relação tóxica? Quais as dificuldades para sair dessa relação? Acredito que a maior dificuldade é não se dar conta de que está numa relação assim. Então, o primeiro processo é poder descobrir que eu tô numa relação tóxica. E aquelas questões que foi comentado antes, esse medo, né, da solidão, da rejeição, né, não ter perspectiva de vida, porque eu sempre vivi em função da outra pessoa, né? Então eu não consigo ver perspectivas fora da relação. Então é difícil eu admitir que eu estou numa relação tóxica. Então muitas vezes qual é o processo que a pessoa faz? Vai justificando, né? Acontece isso, mas é um bom pai, mas ela colabora dentro de casa comigo, e daí eu fico justificando. E aí eu não consigo sair. Ou a gente pode dizer, é o jeito dele. É o jeito dela de ser, né? Isso. Vai justificando. Pode ser o jeito, sim. Só que eu preciso reconhecer e aceitar que esse jeito tá me prejudicando. Sim. Que esse jeito tá fazendo mal pra mim. Então, o primeiro momento é eu aceitar. E, obviamente, né, como eu brinco sempre, vou puxar o braço pro meu assado, né? Precisa procurar terapia, porque tu precisa fazer uma reestruturação da tua ideia até de vida. E reconstruir a tua ideia de relação, porque senão tu vai sair dessa e tu vai entrar noutra da mesma forma. Como a gente brinca às vezes, aquela pessoa tem o dedo podre porque sempre encontra aquele mesmo, a pessoa sofre as mesmas coisas. Mas é por quê? Porque eu não fui reestruturar o meu conceito de relação. Como é se relacionar de uma forma saudável? E isso às vezes pode vir lá do berço. E aí eu vou reproduzindo isso nas relações matrimoniais, nas relações de amizade, enfim, qualquer relação. Ótimo. E o que é uma relação saudável na tua opinião, Andréa? Eu acho que, como comentei antes, quando eu consigo ter a minha liberdade e a confiança do outro. Que eu não precise prestar conta de cada movimento que eu faço em nome dessa relação. Né? Onde há troca, principalmente onde eu consigo vibrar com o sucesso do outro, que muitas vezes uma relação tóxica isso não acontece, que eu consiga ajudar o outro a crescer, né? E não fazer com que ele cresça só de acordo com o meu jeito, e principalmente quando eu não quero mudar o outro que está comigo, a outra pessoa que está comigo, eu consigo aceitar aquela pessoa como ela é. Ótimo, muito obrigada pela tua participação, certo? E até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade.